Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Aê! Que maravilha estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Universo Mais. Aproveitando que estamos na primeira semana de fevereiro, eu convido você a estar conosco essa semana, esse mês, porque o programa é sempre preparado com muito carinho e muito conteúdo, especialmente para você aí do outro lado. E uma quarentena que se arrasta para quase 11 meses. Como as pessoas estão reagindo a esse cenário inédito para a nossa geração? Para falar sobre esse assunto, eu converso com duas psicólogas, Flávia Cabral e Alexandra Boeira. E ainda falando sobre saúde, nós vamos conferir uma matéria com o Dr. Tiago de la Coleta, ele que é ortodontista, e vai falar do atendimento odontológico com uma equipe multidisciplinar, que oferece muito mais cuidado, um atendimento humanizado e próximo do paciente. Mudando de assunto, eu recebo também a especialista em marketing digital, Thaís Leonel. Hora da importância do marketing digital para a sua empresa. Tudo isso e muito mais. Então, bora lá começar o nosso programa Universo Mais? Roda! Vamos começar com a energia lá em cima, com ele, Brook Oliver. Quais as dicas de filmes, séries dessa semana, hein? Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, Brook Oliver aqui para o Fique Ligado. As suas dicas de filmes, séries, YouTube, podcast e até casamento à moda antiga, viu? Hoje as dicas são incríveis para aproveitar esse comecinho de semana. Você que gosta de série, vai voltar às melhores séries essa semana, mas calma, antes disso eu vou começar com o desenho número 1. Esse desenho estreou lá em 25 de dezembro no Disney Plus e continua sendo uma sensação. Você já assistiu? E aí, você assistiu, Jack, Dani? Vocês assistiram Soul? Esse filme da Disney que eu achei que era meio parecido, sabe, com o Divertidamente. Não tem muito a ver não, mas a história é linda, é super divertida. Conta o personagem aí, o Joey, que é um músico, que é um pianista, que acaba sofrendo um acidente e parando aonde? Lá no lugar das almas, sim, no mundo das almas, e acaba encontrando o 22, uma alma meio rebelde que não tá afim de ser encarnada. Isso é muito divertido, né? Porque o 22 parece ser aquele menininho levado da breca e acaba se transformando numa história emocionante. Eu assisti final de semana, eu finalmente consegui assistir. Achei muito criativo a forma com que eles usaram as coisas aqui da história. Soul tá disponível no Disney Plus e se você ainda não tem, aproveita que você pode fazer 7 dias grátis, depois se não gostar cancela. A próxima dica é a série mais antiga de todo o universo e estreia amanhã, terça-feira, lá no Universal, sabe o canal Universal TV? Ou se você tem o aplicativo deles, Universal Plus, também vai estar disponível, que é Law and Order. Sim, a 22ª temporada. São 22 anos de temporada. A maravilhosa Olivia Benson continua sendo a chefona dos crimes contra crianças e crimes sexuais. É uma série super forte e esse ano vai tratar também sobre a questão da pandemia. Essa série estreia amanhã às 10 horas da noite e é simultânea. O mundo todo vai assistir a 22ª temporada dessa série, que é emocionante. Você já assistiu Law and Order? Entra aqui, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Junto com ela, também vai estrear hoje, segundona,
todas as novas temporadas das séries Chicago. Você já ouviu falar, né? Chicago Med, Chicago PD e Chicago Fire, que são os bombeiros, e o PD é a polícia. Essas 3 séries também têm muitos anos já de temporada e elas são sequenciais. E elas estreiam ao mesmo tempo hoje, segundona. Se você está assistindo na quarta, também vai ter reprise lá no Universal. Então, a partir das 9 da noite, vai ter uma série atrás da outra. A Chicago PD, a Fire e termina com a Med, falando sobre a pandemia. Essas séries estão há mais de 10 anos fazendo sucesso em todo o mundo. Gostou? Quer assistir? Comenta aqui comigo, tá? Agora uma dica de filme. Sim, temos um filme estreando aqui no Netflix da vida, nas Netflix, que é um filme, gente, do Justin Timberlake. Sim, aquele cantor que, né, enfim, todo polêmico. É um filme que chama Palmer. E esse filme é baseado em histórias reais. Sim, esse Palmer, ele era uma pessoa bem conhecida, bem famosa ali, né? Um esportista, né, bem conhecido. E aí ele sofre um grande deslize e acaba indo pra cadeia. Ele fica na cadeia por um tempo e aí ele tem que, quando ele sai, né, ele tem que retomar a vida dele fora da cadeia. E você sabe que os problemas vem junto, né? Então, família, aceitação, e ele era famoso, né? Um grande esportista da época. Esse filme estreia na Netflix e também na Apple Plus, se você tem Apple como o Jack tem. A última dica é um podcast. Faz uma semana que eu não trago podcast e esse podcast é muito legal, é muito divertido. E se você gosta de coisa noiada, entra nesse que você vai gostar, né? Porque esse podcast, ele é de uma jornalista, né? Que é a Camila. E ela faz umas brincadeiras bem divertidas com essa coisa de o que é que tá acontecendo. Tô eu ficando louca? Eu não tô ficando louca? O que é? Eu tô ficando noiada? As paranoias da vida. E esse canal do podcast, ele traz temas comuns e bem cotidianos. E esse tema aqui, ó, que eu trouxe pra vocês, é o fim das tendências. Esse é o último episódio desse canal, desse Spotify, que você pode entrar aí no Spotify, no Deezer, nesse podcast. E ela tá falando sobre as tendências, né, na pandemia, né, que foram os podcasts, as lives. Será que tudo isso vai continuar ou será que é apenas uma tendência? Ou é tudo da cabeça dela, né? Esse podcast tá super divertido, então entra aí no podcast, entra aí no Spotify da vida e coloca aí o fim da tendência, que já vai direto para esse episódio maravilhoso, viu? Recomendo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Compartilha o nosso programa, compartilha também, manda recadinho aqui pra gente que a gente gosta. Os reality shows também estão na moda. E se você quiser ir fazer um reality aí, Dani, vamos tentar fazer um Chegarega Nights aí também. Compartilha aqui com a gente que a gente vai querer saber tudo mais. Semana que vem eu trago mais dicas. Dani, um beijo pra você. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Nós falando aqui de filmes, séries, ainda nesse mundo digital, eu converso com ela, Thaís Leonel. Seja bem-vinda mais uma vez. A Thaís, que faz parte do time da WSI Tecnologia Digital, faz um excelente trabalho aqui em Araraquara, é agência do programa Universo Mais, já há um bom tempo, né, tá? Acho que já há uns 3, 4 anos a gente está completando. É verdade. E eu faço questão que a gente passe essa informação para frente, a importância do marketing digital. Muitas vezes, quando eu visito uma empresa para vender publicidade aqui do programa, eu pergunto qual a sua rede social, Facebook, Instagram. Hoje em dia acontece menos, mas há algum tempo, se a empresa falava para mim que não tinha um Facebook, uma página, um Instagram, eu falava, olha, cria, depois a gente faz a sua publicidade. Porque virou uma busca muito grande. Eu acredito que hoje em dia o Facebook e o Instagram, ele tem até mais ascensão do que um site, por exemplo, ou não. É para diferentes tipos de empresa, cada um vai funcionar de um jeito. Na verdade, a gente fala o seguinte, todo mundo deveria ter um site. O site é o coração de qualquer estratégia que a gente faça na internet. Por quê? O Facebook pode sair do ar amanhã como o Orkut saiu. E você vai perder todo o seu histórico publicado ali.
Ele é permanente, o site. O site é permanente. E o site é o que mais te ajuda a aparecer em resultado de busca no Google. Então, se eu digito lá, suco em Araraquara. Se o Suco Prates tem um site, ele vai aparecer muito mais fácil do que uma outra empresa. Aparece o Facebook, aparece o Instagram, aparecem nos resultados. Mas a preferência do Google vai ser sempre por um site. Então a gente fala, o site ele é o coração de toda a estratégia. Nem que seja um hot site. Nem que seja um hot site, né? Um site one page, que é um site de uma página só. Mas é importante você ter esse seu domínio registrado, né? E é super barato. E ter um site, que também não é tão caro. Às vezes as pessoas falam, não vou mais fazer um site porque é muito caro. Não é, né? Era antigamente. Hoje em dia não é tanto. Precisa ter rede social? Precisa. A rede social é o que comunica rápido com as pessoas. Então, aquele bate-papo, é aquela informação, é aquela novidade. O site ele é um pouco mais estático, mas dá pra gente dar movimento também. Então, assim, são estratégias que se completam. Não tem dinheiro para fazer um site? Tem a sua rede social. Então, né, tenha um ou outro. Mas pense, né? Muita gente deixou de fazer site por causa das mídias sociais. Mas um não anula o outro. Perfeito. Então tem que ter tudo mesmo. Tem que estar na rede social. Antigamente as pessoas investiam, por exemplo, na lista telefônica. Essa, coitada, já está extinta. Você acredita que um pouco antes da gente, né, entrar nessa pandemia, eu estava indo embora, né? E a nossa agência fica perto aqui do estúdio do programa. E tinha um entregador de lista telefônica. Nossa! Eu falei assim, gente, essa é uma raridade. Eu até fotografei, porque assim, há alguns anos eu não via, né, essa lista telefônica. Porque assim, a gente brinca, né? O Google hoje é essa página amarela, né, que a gente procura as empresas. Ele veio e substituiu a lista telefônica. Mas algumas empresas ainda pagam anúncio em lista telefônica. Nossa, eu acredito que é um público bem pequeno e é importante mesmo estar visível na internet, nas redes sociais. Agora, como é que funciona a questão do Google para que minha empresa seja a primeira a aparecer naquele raio onde eu atuo? Como é que faz? A gente tem duas maneiras de aparecer no Google. A primeira é o que a gente chama de anúncio, né? O Google Ads. Então, eu pago, faço um anúncio, participo de um leilão e apareço sempre que alguém buscar pelas palavras-chave que eu coloquei no meu anúncio. Então, é um leilão. Se tiver um concorrente que pague mais... É uma ciência, né? Eu falo que é uma matemática. A gente fala leilão porque, assim, a gente dá lance para aparecer. Mas quem paga mais aparece? Não necessariamente. Porque é um conjunto que o Google considera. O valor que você investe, então o valor do seu lance, o título, o texto, para onde está sendo direcionado. Então ele faz uma somatória dessa estratégia para ver quem aparece primeiro, segundo, terceiro. Então assim, às vezes você fala assim, eu estou pagando, mas estou aparecendo em terceiro, é ruim? Não, não é ruim. O importante é estar ali nas 3, 4, né, nessas posições de anúncio. Então essa é uma forma. A segunda são os resultados orgânicos. Eu não pago anúncio, mas eu tenho que ter toda uma estratégia para aparecer. E daí eu posso aparecer naquela ficha do Google, quando eu estou no computador aparece ali do lado direito da tela, ou né, naquela linha do tempo mesmo do Google. Então ali também são consideradas algumas coisas. Hoje, o que é muito importante? A gente tem aquele cadeadinho de segurança no site. Quando a gente procura alguma coisa, alguns sites não aparecem com selinho verdinho, outros com cinza. Quem está com o selinho verdinho é o que eles garantem que é um site seguro, porque ele tem um certificado digital, então ele está padronizado para a segurança do usuário. Os outros, não que se você entrar vai ter vírus, não necessariamente isso, mas ele não oferece tanta segurança quanto os outros. Depois é a composição. Eu consigo ver ele em todas as telas. Então, se eu olhar no desktop, no celular, num tablet, eu consigo enxergar. O conteúdo do site, ele é relevante, ele é atualizado. As palavras-chave estão tagueadas de maneira correta por dentro do site. Não o que a gente vê, né? Mas na parte da programação, tudo isso também é considerado. Mas são estratégias assim. Quando eu faço um anúncio, é rápido. Eu tô ali, né? Paguei e apareci.
Uma estratégia orgânica é uma estratégia de médio a longo prazo, mas também a hora que a gente consegue um posicionamento fica. Uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos essa semana, por exemplo, uma faculdade de marketing digital. Isso é complicado, porque a atualização do conteúdo, a atualização das ferramentas, ela é muito rápida. Eu lembro que antigamente, aquele marketing ali, por exemplo, eu estou num site XYZ e aparece a propaganda do tênis que eu pesquisei. Como que é o nome desse marketing mesmo? Remarketing. Exatamente. O remarketing, que está sempre ali. Eu pesquisei, ele vai aparecer na minha tela. Eu sei que ainda tem muito hoje, mas já não é mais o que mais funciona. Antigamente ele funcionava bem, porque as pessoas falavam, nossa, que coincidência. Hoje todo mundo já sabe como é que funciona, então já não pega tanto. E realmente as ferramentas, aquilo que funcionava o mês passado é diferente para esse mês. A atualização dessas ferramentas, ela é constante. Ela é até que diária, né? Então, toda vez que alguém fala assim, tô querendo fazer uma faculdade ou uma pós em marketing digital, não vá achando que você vai sair sabendo tudo. Vá para você ter um overview, para você entender o que é cada área. Mas mantenha atualizações constantes em cursos, né? Ou nos próprios tutoriais das ferramentas. Porque toda vez que ela atualiza, o tutorial também atualiza. Então, por exemplo, o Facebook hoje me mandou um e-mail falando sobre ajustes e mudanças nas formas de anúncio. Então, já é uma mudança. A gente sabe que vem vindo mudanças por aí, né? A gente ainda não entendeu ainda qual é essa mudança, mas eles estão sempre em constante mudanças, porque o Facebook, ele não está em desuso, mas as pessoas já não interagem mais quanto interagiam antigamente, mas elas acessam todo dia, ainda é a plataforma que mais tem usuário nas mídias sociais. Olha. Mas as pessoas já não postam tanto, e a gente tem um público mais velho, mas está em constante mudança. Daí a gente tem o Instagram, que é um público mais jovem, foi uma ferramenta que veio, né, uma rede social que veio mais elitizada, foi pensada só para Apple, para o iPhone, depois se abriu para todos os públicos. E hoje em dia performa muito bem. Só que performa muito bem quando a gente consegue usar todas as ferramentas que o Instagram também oferece. Então tem que usar stories, tem que fazer os vídeos, que ele já criou para combater o TikTok, que virou uma febre principalmente na pandemia. Sim. E já tem muita marca que usa muito bem o TikTok. Então é uma coisa que a gente está falando de 10 meses. Uma pós-graduação leva 1 ano e meio. Então, em 10 meses, quantas coisas já mudaram? Então, eu já dei aula em pós, em marketing digital, então eu sempre costumo falar. É para a gente ter uma base, é para a gente entender o porquê de cada ferramenta e que elas existem, mas precisa aprimorar constantemente. E por isso a importância de ter uma agência que recebe sempre essa atualização. Como você disse, as plataformas avisam a WSI quando vai ter uma mudança, então você já tem essas informações antecipadas. Sim, a gente até tem essas informações porque a WSI ela faz parte da maior rede de agências de marketing digital do mundo. Então, né, quem não conhece a WSI, ela é canadense e a gente tem, né, eu tenho uma das unidades da WSI aqui no Brasil, em Araraquara. Então, a gente tem centros de produção, centros de pesquisa que refletem na qualidade e conhecimento da equipe, consecutivamente qualidade, né, nas entregas dos clientes. Então, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo e sempre em contato com grandes players do mercado, como Facebook, Google. Então, essa é a importância, né, de uma agência. Exatamente, o contato da WSI está aí na tela para você. Entenda sempre a importância do marketing digital, estar presente no Facebook, Instagram, no Google, ter um site, e eu tenho certeza que toda essa equipe estará a postos para te ajudar da melhor maneira. Thaís, muito obrigada. Obrigada a você. E agora nós vamos falar de beleza, lá com a nossa clínica preferida, Royal Face. Esse quadro que está fazendo maior sucesso. Nós conversamos
com uma cliente, a Dorinha, que está super satisfeita com os seus resultados. Dessa clínica maravilhosa, Royal Face, conversando com uma cliente assídua aqui da Royal, a Dorinha. A Dorinha passou por alguns procedimentos e vamos combinar que nem parece que ela tem 54 anos. Dorinha, me conta quais foram os procedimentos que você fez aqui na clínica. Eu fiz garras, né, que é o fio de garras, fiz botox nas 3 regiões e fiz também o preenchimento do bigode chinês. Como é que foi? Doeu? Foi tranquilo? É a pergunta que todo mundo pede para fazer. Gente, imagina, doeu não. É uma simples, assim, você vai sentir uma picadinha, é isso, o incômodo, eu diria a palavra certa, é incômodo mesmo. E foi muito de boa, foi muito bom, foi maravilhoso. Perto do resultado, né? Dá para aguentar. Com certeza, muito bom. Vale a pena. E como foi o atendimento das meninas? Como que você se sentiu ao entrar aqui na Royal Face? Maravilhosa. Foi super bem acolhida, as meninas, a equipe é divina, maravilhoso. Você se sente em casa, você se sente acolhida, você se sente bem. Então, quer dizer, é muito bom. Bom, você vai se sentir bem acolhida e vai ficar feliz com o resultado. Gente, pode ver que eu garanto que vocês vão gostar. E como foi? As pessoas notavam que você fez alguma coisa, aquela coisa sutil? O que você fez? Você percebia essa reação das pessoas? Exatamente, Dani. Era isso aí. Eles olhavam, sabiam que tinha algo diferente, mas não saberiam identificar. Porque, como a gente diz, é uma coisa leve, natural. Então, você não vai ficar se sentindo, tipo, um robozinho ou alguma coisa parecida. Não, você vai se olhar no espelho, vai gostar do que vê, do resultado, porque você vai continuar se identificando. Você não vai achar diferença, mas você vai achar uma coisa satisfatória. Você vai ficar feliz porque a sua pele vai ficar mais vistosa, vai ter um brilho melhor. Então, o resultado é muito bom e natural. Tem algum outro procedimento que você está de olho? Com certeza, né? A gente sempre está de olho em outros resultados. E eu quero colocar, sim, mais fios. Eu acho que vale a pena, é muito bom, sabe, o resultado. E como eu falei, a pele cria uma outra aparência. E se você olhar no espelho e se identificar novamente, não tem palavras, é muito bom. Que maravilha! Ouvindo um relato desse, a gente fica com ainda mais vontade de vir até a Royal Face. E eu costumo dizer que foi a primeira clínica a democratizar a beleza. Você pode parcelar os seus procedimentos em 12 vezes sem juros, contando também que já é um preço muito justo, ou então no carnê da beleza em até 24 vezes. Vem para a Royal Face. De volta com o nosso programa Universo Mais, primeira segundona do mês de fevereiro. E eu volto mostrando minha produção de hoje. E essa é a nova coleção que eu estreio para vocês em primeira mão. Porque lá na Régia, só quarta-feira, vocês vão conferir a nova coleção. Deem uma olhada aqui, uma camisa da Mural, lindíssima. Um tecido tão leve, gostoso, com as mangas bufantes. E ainda para você usar ela mais curtinha ou então mais longa. E aí é só você colocar de acordo com o teu gosto e com a ocasião. Já a saia, que também é da Mural, em tons muito alegres. E aqui você pode brincar, né? Você pode colocar nos pés desde uma bota branca, terracota, uma sandália. Mas dessa vez, olha, eu fui de mocassim, já o mocassim é lá da Arezzo, nova coleção também. Olha que fofo e muito confortável, tá? Super confortável. Nova coleção Arezzo para vocês. Estreando aqui todinha de nova coleção. Régia Moda, adorei a saia, a camisa.
da Mural e já nos pés Arezzo, também a nova coleção. Lembrando que Arezzo está em uma nova localização. Saiu do shopping, o endereço está aí na tela para vocês. É um open mall. Esse open mall fica na direção do Parque Infantil, mas na Rua 2, tá certo? Então, muito fácil, tem estacionamento, são várias vagas, só chegar e fazer as suas compras. Ainda tem um restinho de promoção de 50%, mas a nova coleção está impecável, tá certo? Arezzo e Regia Moda me produzindo aqui no programa Universo Mais. E agora ela, a Andressa, que foi até o Senac, lá que ela se formou como consultora de moda, e ela vai falar da importância da moda, vai muito além de uma roupa bonita, tem história, tem informação e ela nos conta agora. Moda não é só look do dia. A moda é comportamento, a moda é influência. Quem aí não gosta de ver aquela pessoa que você admira? Ai, gostei daquela blusa, daquele sapato e você querer uma igual. Só que aí o legal da moda é você levar essas peças, esse produto para o seu estilo próprio. E aí hoje o que eu quero passar aqui para vocês é que além da moda, para a gente saber sobre moda, a gente tem que procurar informação. E para isso, o interessante é você fazer um curso que te representa, um curso que te ajuda a abrir a cabeça para o mundo da moda. Nossa marca sempre foi em busca de informações para as nossas clientes, seguidoras. E dentro disso, em Araraquara, a gente foi atrás de uma instituição que agregasse para o nosso dia a dia. Além da gente aprender na sala de aula, a gente fazer na prática. E a instituição que eu e o Denis, nós dois fizemos curso de moda, foi no Senac Araraquara. Nós aprendemos tudo na prática, a gente aprendia à noite, que não é fácil estudar à noite, eu sei que muita gente aí trabalha o dia todo, é muito difícil, mas a hora que você entra no curso, você aprende a realidade e você coloca em prática. Quando você faz aquilo que você ama, fica um pouco mais fácil, mas para isso, gente, não desista, vão atrás dos seus sonhos. Você que gosta ou que admira alguma coisa sobre moda, vai atrás de estudar, não fique parada, saia fora da caixinha, que principalmente aqui na nossa cidade e hoje com o mundo online, você pode tudo, pode o que você quiser, não fique parado, que as tendências de moda não é só tendência por tendência, tem toda uma essência por trás. Dre, meu beijo pra você, tô amando a nova coleção e semana que vem eu mostro mais produções da nova coleção da Regia Moda. E agora a gente vem para um assunto mais sério, quero até a tua participação. Para quem está acompanhando aí pelo Facebook, deixe seu comentário, tenho certeza que as nossas convidadas especiais vão te responder com o maior prazer, sejam bem-vindas. E de repente o inimaginável acontece, uma pandemia chegou ocasionando uma quarentena que já dura quase 11 meses. Isolamento social, saúde mental debilitada e muitos até caíram em depressão. Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com as psicólogas Alexandra Boeira e também a Flávia Cabral. Sejam bem-vindas. Um prazer tê-las aqui. E esse assunto é muito pertinente. Voltamos aí a ter que ficar em casa quando estávamos relaxando um pouco da quarentena. A coisa se agravou. E vocês, com toda a experiência clínica, eu gostaria que me dissessem qual um percentual maior de pessoas que ressignificaram essa situação toda ou de pessoas que se abateram? Está no meio a meio, quem ganha?
Então, acho que é importante, assim, dentro desse contexto, a gente pensar em algumas coisas que aconteceram com a gente, com as pessoas de um modo geral, na pandemia. Então, a gente teve, primeiro, um medo muito grande das pessoas, né? Surgiu um medo, além daquele medo normal que a gente tem de algumas coisas, e um reflexo disso, uma coisa que prova isso, as pessoas assistindo muita coisa, assistindo excessivamente, e esse medo só aumenta. Sim. Então, essa coisa de assistir, querer ter muita informação, é um sinal de que o medo estava maior. Além do medo, a gente teve que lidar com angústias, né? Angústias essas que antes a gente dava vazão para nossa angústia, indo encontrar os amigos, fazendo alguma atividade física. Viajando, arrumando, terminando um relacionamento, arrumando um namorado, estando na vida, estando no mundo. Não foi possível dar um destino para essa angústia como a gente costumava fazer, todos nós. E isso levou para aqueles casos de pessoas que já tinham um pouco de ansiedade, de pânico, de depressão, a agudizar, intensificar isso tudo. Então essa é uma questão assim que é importante a gente pensar e que a gente observou. Além disso, o que mais que a gente viu? A gente viu um certo luto tendo que ser vivido pela festa de formatura que não aconteceu, pelo aniversário de 15 anos que não aconteceu, não se faz 15 anos mais, já foi. O ano que vem é 16, esse ano. Pelo trabalho incerto, vou perder meu emprego, não vou. Tinha gente abrindo loja, teve que fechar, todo o investimento, enfim, uma série de coisas que não aconteceram, né? Então essa vivência desse luto, pessoas que morreram, muitas. E então tudo isso faz com que a gente pense um pouco assim, como lidar com isso, que saídas a gente pode ter. Claro que aumentou muito os casos no consultório e em função disso a gente tenta ver o que é possível se fazer, que saídas se tem, né? E assim, um mecanismo assim que a gente mais observou na pandemia foi o mecanismo de negação. Eu não quero olhar para isso, eu não tenho nada que ver com isso, então eu nego. É só uma gripe, não é nada tão grave assim, eu vou sair, não vai acontecer comigo, isso não é possível, não é tão grande assim, é um jeito de não lidar. E isso, no Brasil, foi um maior mecanismo utilizado, que gerou consequências bastante sérias, né? Então, acho que acho importante a gente pensar um pouco assim nesses elementos aí que essa pandemia nos trouxe, né, a mais. Sim, não sei como é que você vê. E por outro lado, a gente vê que antes da pandemia, as pessoas viviam uma aceleração. Então, quando de repente a gente sai dessa aceleração, outras questões internas começam a surgir, né? Então, como a Lê falou que esse espaço externo diminuiu e o espaço interno aumentou, de repente as pessoas se depararam com a sua própria vida, com seus familiares, tendo que conviver com seus companheiros, com seus filhos que antes estavam mais na escola, você tinha a vida regulada no trabalho. Então eu acho que essa desaceleração também foi um convite para que as pessoas pudessem cuidar de coisas que estavam encobertas com a aceleração. Então eu vejo esses dois processos, né? Tanto pessoas mais fragilizadas, que isso acentuou, mas também pessoas que estão tendo a oportunidade de olhar mais para si, de se rever, de se reinventar, né? De encontrar ferramentas pessoais para atravessar esse momento que com certeza mexe com a saúde mental. Quando a gente erra o caminho no Waze, né, no aplicativo, no GPS, ele recalcula a rota. Uhum. Eu tenho a impressão que as pessoas tiveram que recalcular a rota, né? Porque de uma hora para outra mudar os planos, como você citou, dos eventos. Eu tive um casamento adiado, eu iria me casar em abril do ano passado, passei para outubro, depois adiei de novo para abril desse ano, que também nem sei ao certo se vai acontecer. Uhum. Mas é ressignificar. Eu, por exemplo, qual que é a minha fuga para que eu não não ficasse triste com a situação? Poxa, eu vou ter mais tempo para fazer o que eu não iria conseguir. Tenho mais um ano para me programar para novas coisas, para atrações que eu gostaria que tivesse, não ia ter tempo hábil para ter um dinheiro, né, para juntar um dinheiro, enfim. Então é ressignificar. E eu costumo dizer que realmente é muito mais triste na situação de uma debutante ou de alguém que vai
um aninho, aniversário de um aninho, para algumas mães é tão importante. Porque para mim, eu posso, não preciso casar em 2020, né? Pode ser em 2021. E ressignificar, talvez olhar pelo lado positivo, né? E poder pensar assim, por que precisa ter uma festa tão grande? Então acaba que a pandemia fez a gente repensar coisas que eram feitas sem muita reflexão. Será que precisa ter tanta gente assim no aniversário de um ano? Será que o aniversário de 15 anos... Então foi com a família, foi com uma amiga que estava se cuidando, foi o que é possível e foi legal. Então eu escuto esses relatos também na clínica de uma reinvenção, de fazer o que é possível dentro disso, né? E como essas lives, essas reuniões online, elas foram bacanas, porque eu mesma queria assistir coisas que aconteciam presencialmente em outros lugares e eu não poderia ter assistido. Olha, e eu pude ter participado de alguns encontros, de alguns debates da psicanálise, por exemplo, porque eles ficaram online. Então, é poder ver o que é possível fazer, né? E algumas coisas bem interessantes, às vezes, podem nos surpreender com isso, né? O digital evoluiu 10 anos em 10 meses, né? Exatamente. Esse laço social que a gente perde, né? Sem o corpo do outro, o cheiro, o olhar, a risada, é tão bom. A gente teve que fazer de outra forma. Eu comemorei meu aniversário com as minhas amigas, cada uma com uma taça de vinho, com um bolinho, cantaram parabéns por uma reunião no Meet, né? E foi ótimo também, pude estar com elas como foi possível. Então, é isso, a gente tentar fazer aí. Só que claro que nem para todo mundo é dessa forma. E aí tem a questão mesmo de precisar de algum apoio, de alguma ajuda, né? Sim, e eu acho que é um momento que a gente não consegue ter grandes comemorações, né? Extravasar. Porque, como a Lê falou, nós estamos em luto por quem está adoecendo, né? Estamos em luto pelos profissionais da saúde. Então, a gente vê essa desconexão. Não significa que temos que estar triste o tempo todo, sem viver a própria vida. Mas não é um momento em que combina extravasar, desconectar da realidade, querer grandes questões acontecendo na vida. Então eu acho que é o momento da gente se autorregular, né? Encontrar ferramentas e as tecnologias de informações, elas são um meio para que a gente possa fazer cursos, conversar com as pessoas, né? Telefonar para nossos avós, que antigamente a gente, antes da pandemia, muitas vezes nem telefonava, né? Então, assim, usar as tecnologias a nosso favor. Então, acho que é o momento em que a nossa alegria não minimiza a nossa tristeza e também a nossa tristeza é possível também encontrar caminhos alegres, satisfatórios, saudáveis. E quais foram as principais mudanças no atendimento clínico? Bom, a gente foi para o online, né, para começar. Isso tem um contorno bastante diferente, porque o tempo de resposta é outro, a relação de dois corpos é diferente entre telas, mas por outro lado, algumas pequenas vantagens. A gente conseguiu atender pessoas numa distância muito grande. Então, tinha alguém lá no Acre precisando de ajuda, é possível. No Japão é possível, né? Então, isso facilitou. E também tem algumas pessoas, por incrível que pareça, que têm dificuldade num primeiro contato presencial. A tela serve como uma espécie de anteparo para quebrar uma certa timidez, uma dificuldade de se colocar. Foi possível para algumas pessoas que não iam ao consultório fazer isso no virtual. Então, a gente aprendeu bastante com isso. Tudo isso que eu estou falando, eu só sei depois de ter vivido. Eu não sabia que ia ser assim, né? A gente acaba aprendendo muito. Então, é cansativo, porque a linguagem fica diferente. Mas também tem essas vantagens aí, né? Eu, assim, também acho que o online tem essa mudança, né? É diferente do que a presença. Mas eu também vi processos muito interessantes acontecendo pela tela, né? Às vezes eu falava para a pessoa, eu estou aqui, eu estou vendo a sua emoção, pode chorar. Então, o contato fica muito próximo e a gente vê bastante o rosto da pessoa. Então, de uma certa forma, eu acho que para os pacientes que já tinham vínculo anterior à pandemia e que foram para o online, ficou uma coisa próxima. Eu percebi que a vinculação, o desenrolar da terapia continuou o mesmo.
Agora, para pessoas que começaram, que o ano passado muitas pessoas começaram, não sei se para você também, eu tive uma rotatividade, entrei em projetos, atendi pessoas com coronavírus, atendi profissionais da saúde do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e foi muito interessante, né? Mesmo não conhecendo a pessoa no físico, né? No começo causa um certo estranhamento até a pessoa se soltar, a gente viu que é possível fazer terapia, é possível trabalhar. Então eu vi essa mudança, né? As pessoas procurando mais terapia, tendo que lidar com as suas questões, então aumentou bastante. Porque esse ano está bem maior do que o ano passado, do que antes da pandemia. Porque se havia algum incômodo, alguma angústia, isso tudo foi multiplicado por 1000. Então, dentro da casa, uma dificuldade de relacionamento que era contornada com a ausência, eu saio para trabalhar, vejo pouco essa pessoa, tudo ficou 1000 vezes mais forte. O contato mais intenso. Se tinha briga, a briga aumentou. Se tinha distanciamento, o distanciamento aumentou. Então, é claro que as angústias aumentaram muito. E a gente não pode esquecer também da angústia dos profissionais de saúde. Que imagina, você está com uma pessoa ali com Covid, que pode vir a óbito, e você tem que fazer... você tem que ser o intermediário para ela falar no celular com o parente dela, talvez pela última vez. São coisas que a gente não para pensar. Sim. Que falta, às vezes, o equipamento e ela tem que lidar com aquela pessoa, a angústia dela ali. Então, tem eu acho que é necessário a gente dizer isso sempre. Esses profissionais estão passando por coisas muito críticas emocionalmente, muito críticas. De viver perdas, assim, todos os dias. Isso não é pouca coisa para ninguém. Então, acho que é importante a gente lembrar também que não tem como não ter um momento na angústia aí, né? Sim. Exatamente. Meninas, nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Eu quero servi-las com o melhor suco, na minha opinião, pelo menos, que existe, que é o suco Prats. Já que nós estamos falando aqui sobre o coronavírus, a pandemia, é muito importante a gente se imunizar. Vou até dar uma mexidinha aqui, porque esse é um sabor novo. Aqui é um turbilhão de vitamina C, laranja e acerola. Lembrando que o suco Prats é natural, integral, sem adição de açúcar, sem conservante. Eu sempre convido vocês, e reforço aqui, porque sempre temos novos telespectadores, a olharem no rótulo do produto que você for consumir. Muitas vezes o suco de caixinha, que nós pensamos que é um suco natural, ele tem mais açúcar, mais água do que a própria fruta. É verdade. Então, o primeiro ingrediente que vem é o que mais contém dentro daquela embalagem. Então, se o primeiro for ali açúcar, ali tem mais açúcar do que até a própria fruta, e muitos são assim, tá? Aqui é a fruta direto pro copo, sem nenhum tipo de conservante, sem açúcar. Olha, eu vou servi-las. Esse copo aqui para você, Alexandra, é uma delícia. Lembrando, beba sempre refrigerado, para você aproveitar o melhor do sabor. São várias embalagens, esse tamanho eu acho muito prático para o dia a dia, mas para quem tem família grande, tem o galão que é maior. Para quando voltarem às aulas, tem o pequenininho para colocar na lancheira. Nos principais supermercados, ou então na loja própria dos Prats, que fica na Via Expressa, pertinho da UPA Central. A saúde, né? Saúde é o que importa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com muito mais. Eu quero falar dele, Val Alê, esse ser humano incrível, que além de te deixar linda, fazer uma maquiagem fantástica, cabelo, corte, tem promoção de corte de segunda a quarta-feira com 15% de desconto. Ele te passa uma paz, sabe? Você não vai no salão de beleza, você tem uma experiência. É uma paz que você recebe só de entrar naquele lugar. E para quem preza também pela questão do atendimento único, sem aglomeração, lá no Val é um cliente por horário, e se for um procedimento mais longo, você pode ficar tranquilo que não tem nenhuma aglomeração, é um espaço todo higienizado. E para você, noiva, que se Deus quiser, daqui para frente a gente vai conseguir, né, as vacinas aí, acredito que até o meio do ano, já pelo menos o grupo de risco vai estar todo imunizado. E como as meninas disseram,
Dá para fazer eventos menores também. E quem quiser fazer aí um pacote de debutante, noiva, entre em contato com o Val Alê, tá certo? De terça a sábado, mas nesse período aí do decreto, sábado não está funcionando. Então ligue e marque o seu horário. Agora eu quero chamar a Vila Copos para falar de festa. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Quantos ovos você quer, hein? A Vila Copos está totalmente preparada para atender você que trabalha com chocolate. Olha, é um mercado promissor e eu tenho certeza que esse ano ainda mais e mais pessoas vão comer muito chocolate. Essa Páscoa promete. Aqui, além da maior variedade de chocolates, tem as embalagens, desde os ovos tradicionais até os ovos trufados, as forminhas de diferentes modelos e profissionais que são especializados, que vão te ensinar a fazer todo o processo do ovo de Páscoa. Tem técnicas especiais para derreter o chocolate e os profissionais aqui da Vila Copos sabem detalhar minuciosamente essas técnicas para você. Então vem para Vila Copos porque aqui é a maior variedade. Faça uma pesquisa, eu garanto para você que aqui é o melhor atendimento, o melhor preço e a maior variedade. Vem porque a sua Páscoa ficará muito mais feliz com a Vila Copos. Voltamos no nosso bate-papo de reflexão, falando da pandemia, de comportamento. No Brasil, vocês acreditam que a pandemia está diferente do que em outros países? Eu acredito que sim, Dani. Eu acho que nos outros países a gente vê que as pessoas têm uma facilidade para seguir as medidas de proteção, as autoridades sanitárias. Então, assim, eu tenho amigas de outros países que para eles foram mais fácil esse isolamento, eles tiveram estrutura para isso. Mas a gente vê que aqui no Brasil nós temos uma questão de cultura, uma questão de comportamento, além da nossa desigualdade social. Então, o Brasil, um país totalmente populoso, lugares na periferia, as pessoas não conseguem ter o isolamento, metrô, ônibus, né? Pensando na cidade de São Paulo, por exemplo, tem aglomeração, as pessoas estão indo trabalhar. Em alguns lugares do Brasil, nós não temos nem saneamento básico, né? Que as pessoas não estão conseguindo manter essa higiene. Então, dentro do país, a gente já tem essa desigualdade, né? Entre estados e pessoas, enfim, grupos sociais. E comparando o Brasil com outros países, a gente vê que aqui nós estamos numa polaridade social, política, né? Uma briga em que eu acho que isso traz uma sensação de desamparo. Então, essas brigas estão acentuando a nossa sensação de impotência, de vulnerabilidade. Eu vejo que as pessoas estão mais desamparadas. Então, comparando com outros países, acredito que aqui tem essa questão do comportamento, em que as pessoas precisam tomar mais consciência. E a gente fala, né, o jeitinho brasileiro. Então, a gente tem sempre essa coisa, o Brasil é visto como o jeitinho brasileiro. Ah, não vai chegar até mim, eu vou romper com as medidas de proteção, isso não vai chegar até aqui. Em comparação aos outros países, né, o Brasil já é conhecido como o país que atrasa, passamos sempre do horário, né, tem até a brincadeira, não, o horário inglês. Sim. Eles têm uma disciplina maior, então acredito que o nosso problema aqui vai muito com o comportamento, em que temos esse jeitinho malandro, maleável, que muitas vezes coloca em risco a sua vida e a vida do outro. Com certeza, a gente percebeu várias festinhas clandestinas. Sim. Não só clandestinas, a gente vê bares abertos com filas, né? Dando a volta na quadra, assim, todo mundo sem máscara conversando, sem dúvida isso agravou muito a situação. E tem também a questão da vulnerabilidade que você colocou, e tem pessoas que são empregadas domésticas, empregados, né, pessoas que dependem disso para o seu sustento,
e que como isso agora está mais difícil por conta do isolamento, eles não têm muita alternativa, acaba tendo que voltar mesmo e entrar em ônibus. Então tem os profissionais mesmo que precisam estar aí, né? Então, quanto mais programas houverem para que as pessoas possam ficar em casa, programas sociais, menos isso aconteceria, né? E a falta de políticas públicas para o nosso país. A gente vê essa vulnerabilidade de políticas públicas, porque de uma certa forma, quem é mais desfavorável economicamente está sofrendo mais a pandemia. Para quem tem uma estrutura financeira, consegue trabalhar de casa, consegue ter distanciamento. Então a gente vê periferia, por exemplo, grandes aglomerações, as pessoas na favela vivem muito unidas, não têm o acesso à higiene. Então no nosso próprio país tem a desigualdade entre nós e a desigualdade comparando com outros países. Daqui a pouco eu quero saber o que fazer para manter essa saúde mental durante aí esse tempo de pandemia, que se Deus quiser vai acabar rápido. Tomara, a gente espera. Mas agora eu quero falar de tratamento odontológico com uma equipe multidisciplinar. O Dr. Tiago Della Coleta conversou com a Hanna e a gente confere agora. É isso mesmo, Dani. Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Tiago Della Coleta, odontologista, e a gente vai discutir o atendimento multidisciplinar. Eu fiquei bem interessada em saber como funciona esse atendimento. Eu acho que não só, não vou falar que é o futuro da odontologia, porque ele já existe há muito tempo, né? Mas hoje os dentistas estão percebendo essa necessidade, né? Antigamente a dentista tinha aquela cadeirinha, aquela secretária, e ela ajudava ali, ele fazia tudo, né? Hoje o dentista sentiu essa especialidade, que ele precisa se especializar em algo, né? Sim. Então, eu vou fazer prótese, eu vou fazer endo, eu vou fazer canal, eu vou fazer ali restauração, eu vou cuidar de aparelho. Então, com isso ele vai se especializando, né? E aí essa necessidade desses especialistas tratarem um caso com mais qualidade, né? E essa conversa entre eles que eu acho que hoje tem sido o diferencial da odontologia, né? Vou colocar um aparelho, vou colocar um implante. Eu vou passar primeiro pelo ortodontista, eu vou passar pelo periodontista para ver como está a saúde da gengiva. Aí o implantodonista fala para o ortodontista, olha, aqui a gente vai precisar de um tal espaço, a gente deixa um espaço com uma prótese bonita, fecha um pouquinho mais de espaço para mim. Então essa conversa entre os profissionais, né? Da odontologia, ela causa um resultado não só de saúde, como estético muito melhor, né? Com certeza. E quando a gente fala também não só nessa parte de interação, a gente tem que ter uma interação também com os outros profissionais da saúde, né? A gente tem necessidade de conversar com o fono, bater um papo com o fono, porque às vezes o jeito que a pessoa engole, ela pode pôr a língua entre os dentes, ou o jeito que ela fala, então aquilo vai causando uma abertura na mordida, uma instabilidade na mordida. A gente tem que conversar com o médico, trabalhar às vezes junto com o médico, medicamentos controlados, que podem ter interação medicamentosa com o anestésico, ou até com o estresse da cadeira. Ou a gente também tem que conversar com alguns problemas cardíacos, quais anestésicos pode dar ou não. O dentista tem que estar sabendo desses problemas, conversando com o médico, às vezes pedindo para o médico diminuir a dosagem, ou quem tem problema cardíaco pedindo para o médico entrar com um antibiótico antes do tratamento para evitar um problema de infecção. E até hoje eu falo para você, até com um psicólogo o dentista tem que conversar. Eu achei isso bem interessante, porque quando a gente pensa na odontologia, a maioria das pessoas separa ela das demais áreas da saúde. E saber que ela, combinada com essas áreas da saúde, pode trazer um tratamento até muito mais humanizado para o paciente, é muito bacana. Eu acho que essa parte está mudando não só das pessoas, como dos profissionais de saúde, né? Sim. O médico está também enxergando a odontologia, essas dores de cabeça tem a ver com apertamento, a pessoa está rangendo. Então você vai procurar um dentista. Antigamente o médico ficava caçando o problema dentro da área dele. Colocando remédio em cima de remédio. E fazia tomografia, virava o paciente do avesso, mas não mandava para o dentista. Então hoje vem bastante indicação de médico. Vai lá, procura, essa dor de ouvido não é comigo, procura um dentista. Então eles estão também começando a enxergar essa visão integrada também de todo o tratamento, né? A gente fala por causa de psicólogo porque às vezes o paciente chega mesmo com estresse,
muito grande. Hoje, né? Com todo mundo com essa incerteza que a gente vive, né? Sim. Abre, fecha, fica em casa, sai de casa. E aí causa essas tensões, esses apertamentos, essas dores de cabeça, essa gastrite, né? Que a gente tem um outro médico que está conversando com o gastro, porque a má função, esse apertamento vai gerando um suco gástrico. Olha que bacana. Olha, quero agradecer muito, doutor Tiago, você ter conversado aqui com a gente novamente no nosso programa, que tenhamos muitas outras oportunidades. Aí, tratamento, atendimento multidisciplinar. Muito Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Dani, é com você aí no estúdio. Saúde bucal sempre muito importante. Parabéns, Hanna, pelo bate-papo. Muito obrigada, doutor Tiago de la Coleta. Eu volto aqui com elas, Alexandra, Flávia. E agora, como ter novas perspectivas, como manter a saúde mental em dia? Bem, eu acho que a gente tem que imaginar que esse novo normal, ele vai acontecer. Então, provavelmente voltaremos aí a ter contato, mas com um pouco mais de distanciamento, talvez ainda com o uso de máscaras, com o uso do álcool. Então, isso ainda vai levar muito tempo para a gente não utilizar mais. Não sei até quando iremos assim, mas eu acho que aos poucos, com a vacinação, a vida vai voltando ao normal. Não sem consequências, porque eu acho que trouxe um repensar todo esse processo, né? Um jeito de fazer a vida diferente e que talvez a gente carregue isso ainda por um longo tempo. O que dá para observar é que as pessoas que conseguiram fazer laços, serem mais cooperativas umas com as outras, se importarem mais, elas conseguiram criar mais coisas durante esse período, conseguiram criar coisas para a sua própria vida diferente, repensar o seu futuro, repensar o jeito de fazer o seu trabalho. As pessoas que ficaram mais individualistas, com mais negacionismo, elas não conseguiram caminhar muito. Então esse novo normal vai depender muito, de acordo com o que cada um toma essa experiência, com o que cada um faz com isso que viveu. Acho que vai ter, mas assim, normal, igual como era antes, acho que não vai ser mais. Acho que a gente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E complementando o que você falou, Ale, eu acredito que nós temos que olhar para as nossas ferramentas pessoais. O que eu tenho na minha despensa pessoal que eu posso usar para atravessar esse momento, né? Então, assim, a gente vê o quanto que está sendo importante esse fortalecimento da imunidade. As pessoas estão revendo como está a sua alimentação, a prática de atividade física. Eu nunca vi tanta gente andando de bicicleta quanto eu estou vendo na pandemia. Até teve um superfaturamento nas bicicletas. Olha só. Eu tentei comprar uma bicicleta, mas é um absurdo. Então eu acho que as pessoas estão olhando o que eu preciso, o que eu posso fazer para me fortalecer emocionalmente, fisicamente. A regulação do sono também é importante. Então, a saúde mental, ela envolve tanto as nossas relações, as relações saudáveis, ter esse instinto, né, essa questão de solidariedade, olhar para o outro. Então, dependemos do social e podemos fazer esse social através da internet, mas também fortalecer o nosso corpo, fortalecer as nossas emoções, né, ter uma vida mais equilibrada, que antes já era falado, mas eu acho que agora a saúde mental nunca foi tão valorizada quanto antes. E ter esperança, né? A gente está vendo aí nas redes sociais os profissionais da saúde sendo vacinados, os indígenas, os idosos, e eu fico super feliz quando eu vejo alguém sendo vacinado. É acreditar na vacina, é ter um pouquinho mais de paciência, não se precipitar, né? E eu acho que ter mais paciência para atravessar esse finalzinho que eu acho que está... como você falou, até o final do ano, até o meio do ano, a gente acredita que a maior parte da população vai estar vacinada. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Flávia Cabral, psicóloga e psicoterapeuta corporal. Também a psicanalista aqui conosco, Alessandra Boeira. Foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi nosso, Dani. Semana que vem você viaja comigo para Gramado, uma matéria fantástica aqui no programa Universo Mais. Além de conhecer o charme de Gramado, vai conhecer também a maior, olha só gente, eu fui a 360 metros de altura no Sky Glass, uma nova atração de Gramado,
a maior plataforma de vidro do mundo, a Sky Glass, semana que vem aqui no programa para você. Nós vamos ficando por aqui, te espero em novo horário, segunda-feira às 19h45, terça-feira reapresentação, também às 19h45. Um beijo no seu coração, até semana que vem, tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.